Salve meus queridos, e aí, tudo beleza com vocês, né? Como é que vocês estão? Estão aproveitando bastante as férias ou ainda não? Se você está aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou o Edu Parieri e é um prazer te receber aqui. Cara, não importa quantas vezes eu digo isso aqui, mas é incrível ver a forma como o Dragon Ball Daima tá expandindo e enriquecendo a história da franquia a cada episódio que passa. Pra vocês terem uma ideia, o anime já revelou aí o passado, né, a origem dos Namekuseidins, o nome do Kaioshin, a raça dele e a origem dela também. E isso sem contar toda a estrutura geográfica e social do mundo dos demônios, né? E recentemente rolou uma revelação importante e um tanto quanto polêmica sobre a origem do multiverso em Dragon Ball. Eu falo polêmica, cara, porque essa nova informação aí, né, meio que levanta algumas questões em relação à compatibilidade entre o Daima e o Super. No episódio 10 tem uma cena que acontece lá no planeta dos Namekuseidins, onde o Shin explica a origem dos universos e por que algumas raças abandonaram o mundo dos demônios. Segundo ele, há muito tempo atrás, teve um rei supremo dos demônios que queria expandir o reino. Então ele ordenou que um super Majin chamado Raimus criasse vários universos. E assim, muitos demônios começaram a se mudar para esses universos, fazendo com que diversas raças surgissem como descendentes deles. Sendo assim, a gente pode dizer que basicamente todo o universo de Dragon Ball existe como uma extensão do mundo dos demônios. E o mais legal é que isso também explica por que existem Namekuseidins tanto no universo 6 quanto no 7. E por fim, o Raimus selecionou alguns Glinds para monitorar os universos como Supremos Senhores Kaiô, o que significa que toda a cosmologia no enredo da série foi construída com base nas ações dos habitantes do mundo dos demônios. Só que o mais interessante dessa parada toda é que o Shin se refere ao Raimus como a maior autoridade do universo. E é exatamente aqui que vem a grande questão, né? E o Zeno-sama? A gente viu lá no Super que ele é o Deus Supremo de todas as coisas. Mas apesar disso, ele nem sequer é mencionado na história de origem do multiverso. E se o Raimus era um Majin que criou o multiverso, então de onde o Zeno-sama veio? Como que ele adquiriu o poder insano que ele tem e ficou no comando de todos os universos? Maluco, isso aí eu já não sei. O que eu sei é que você pode usar aí o seu Ki para acertar um Kamehameha no botão do like para ajudar o canal a crescer e fortalecer o trabalho que a gente faz com muito carinho para vocês. Bom, mas agora voltando aqui, né, à primeira vista, cara, né, dá a impressão que o Daima vai meio que reescrever a história do Super, né? Porém, a gente tem que lembrar aqui, galera, que em nenhum momento foi dito que foi o Zeno-sama que criou todos os universos. O que foi dito com todas as letras é que ele governa todos eles. Então, existe um certo conflito de informações aqui. Mas existem algumas explicações para isso. A primeira delas é que é bem provável que o Zeno já existia como um deus no mundo dos demônios. E aí, ele ascendeu a esse posto. Ou pode ser também que ele só veio a existir depois que o multiverso foi criado. Porque, cara, se a gente for parar pra pensar bem friamente no negócio mesmo, né? O Zeno, cara, é basicamente uma criança. Então, será que ele não teve pais? Será que não teve alguém aí que, antes dele que ocupou esse cargo de Deus Supremo? Não é algo assim tão difícil de imaginar, né? Ainda mais agora que eles revelaram a história do mundo dos demônios e da criação do universo. Mas seja como for, em algum momento eles vão ter que estabelecer uma conexão com o Super e explicar qual é a relação do Zeno com o multiverso e como ele se encaixa nisso tudo. E tal como foi falado várias vezes oficialmente, o Daima é uma série canônica dentro do universo de Dragon Ball. E por tudo que já foi mostrado até agora, dá pra dizer claramente que o intuito dela não é alterar a história do Super de forma alguma. Pelo contrário, ele tá agregando mais informações ao que a gente já conhece. E agora, depois de muito tempo, as escalas de poder e autoridade em Dragon Ball estão sendo redefinidas de novo, porque o Daima está introduzindo personagens que superam os anjos e talvez até o próprio Zeno nesses quesitos. Porque o Raimus por si só já é o ser que criou todos os universos, né? Agora imagina o nível do Rei dos Demônios para ter moral para mandar, né, comandar o Raimus. Vão combinar que não é pouca coisa não, né? E só por curiosidade aqui, galera, essa não é a primeira vez que a franquia coloca o mundo dos demônios como centro de uma trama. Isso já aconteceu no game Dragon Ball Xenoverse e também em Super Dragon Ball Heroes. E o grande vilão desse anime é ninguém menos que o Fu, que é como se fosse o sobrinho do Daburá. E apesar dessas obras não serem canônicas dentro da franquia, é bem provável que elas tenham influenciado alguns elementos do Daima.
A Arinsu, por exemplo, tem uma função na história que é muito parecida com a da Towa, a irmã do Dabura, que é uma cientista no reino demoníaco. E na minha opinião, esse vai ser o grande trunfo do Daima, cara. Eles podem aproveitar as melhores características de cada obra que não é canônica para usar nesse anime. Outra coisa interessante em toda essa abordagem do anime em relação ao mundo dos demônios é que ela automaticamente deixou a saga do Majin Buu mais relevante, já que a maior parte dos acontecimentos do Daima está diretamente conectada com os eventos dela. Inclusive, foi revelado que a Arinsu estava presente no momento da explosão do Majin Buu e pegou um fragmento dele que agora ela está usando para criar novos Majins. E eu vou dizer até mais para vocês, galera, eu acho que isso pode até ser uma intenção dos produtores e do próprio Akira Toriyama, porque no passado a saga do Majin Buu foi alvo de muitas críticas dos fãs. Aqui no Brasil até que não tanto, mas lá fora sim. E um dos grandes motivos para isso foi por causa do que fizeram com o Gohan lá no início desse arco aí, né? Porque lá na Saga do Céu, o Gohan tava num patamar super elevado, cara. Tava todo mundo curtindo muito ele. E aí, bom, deu no que deu e ninguém gostou. E foi por isso que eles tiveram aquela ideia lá com a espada Z para trazer ele de volta pra ação. E teve também uma galera que reclamou, falando que a escala de poder aumentou demais, de uma forma forçada, que eles marginalizaram algumas transformações, o que, por incrível que pareça, não tá exatamente errado, né? E é por isso que eu acho que o Daima tem potencial para ser um anime tão bom, porque eles estão valorizando coisas que ficaram meio abandonadas na franquia justamente por causa disso. E isso sem contar que do lado dos vilões tem um monte de coisa interessante para explorar. Os Majins que a Arinsu criou, apesar de serem meia boca agora, ainda podem se fortalecer de alguma forma e se tornar inimigos bem poderosos. O Neva, que criou as esferas do dragão lá do mundo dos demônios, é extremamente suspeito e pode acabar passando a perna em todo mundo. E o Degesso, o irmão do Shin, também é igualmente suspeito. Eu duvido que esse maluco ia ficar lá abaixando a cabeça e obedecendo o Goma a troco de nada. Tem também aquela parada do terceiro olho que a gente não sabe nada ainda, né? Inclusive, galera, eu acho que através disso o próprio Rei Goma pode ficar bem poderoso e se tornar um inimigo bem complicado mais pra frente. Mas com todo esse universo de possibilidades que essa série tá trazendo, vem também uma outra pergunta interessante. Será que o mundo dos demônios vai continuar a ser importante depois dos eventos do Daima? E eu acho que a resposta para isso é sim e não. Porque como o mangá do Super ainda tá em hiato, não dá pra saber qual que vai ser o desenvolvimento da história daqui pra frente, né? Até agora o mangá nunca fez nenhuma referência ao mundo dos demônios. Mas pode ser que isso mude, principalmente porque o Daima foi definido como canônico dentro da franquia. E ele teve, né, um envolvimento direto do Toriyama. Foi a última coisa que ele fez, foi o último trabalho dele. Então eu acho, né, que até por uma questão afetiva ali, o Toyotaro vai querer conectar isso ao resto da história de alguma forma. E ele poderia também usar isso futuramente para resolver alguns problemas dentro da história do mangá do Super. Bom, eu não sei vocês, mas pra mim não faria sentido nenhum os caras terem todo um trabalho para expandir a história da franquia, para depois deixar tudo isso esquecido no limbo. O que você acha? Eles vão conectar essas novas informações da cosmologia de Dragon Ball com a história que foi apresentada lá no Super ou não? E ó, comenta aí que eu tô curioso pra saber quem você acha que vai ser o vilão mais poderoso do Daima. E já aproveita, né, se inscreve aqui no canal pra gente poder continuar trocando uma ideia bacana aí, né, sobre tudo que rola no mundo dos animes. Foi massa demais passar esse tempo aqui contigo. Eu te agradeço aí de coração mesmo pela força e tamo junto sempre. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!